muito bom nós conseguimos visualizar também a questão hídrica, ou seja, da bacia hidrográfica como um todo, quando nós estamos discutindo questões relacionadas à crise, ao controle social, enfim, porque as divisões administrativas, elas acabam fragmentando a visão da bacia como um todo, mesmo que a bacia como unidade de gestão já tinha sido prevista desde a lei da política agrícola de 1991, antes até isso anterior à própria lei da política nacional de gerenciamento de recursos hídricos, 9433 de 97. Mas, sem mais delongas, queria passar então a palavra ao Dr. Rui Brasil Assis. Secretário Executivo do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui toda a mesa, em nome aqui da doutora Solange, professora Solange. Dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez, a convite da doutora Sandra. E a minha colega Adriana já falou um pouco do conceito de comitê, mas eu queria falar um pouquinho mais aqui, abordando com vocês uma visão mais, vamos dizer, conceitual do Comitê de Bacia, algumas visões que estamos tendo sobre a água, especialmente nesse momento de crise, e especificamente as diferentes visões e oportunidades que nós temos aí sobre especificamente a nossa chamada crise, né, que é a palavra da hora. Bom, muitas vezes na água nós temos aí que buscar o entendimento claro do que é o Comitê de Bacia. Então eu vou lançar a mão aqui, não é um conceito acadêmico, mas é uma opinião que foi dita aqui por dois autores que já menciono. Então, os comitês de bacias instituídos com a redemocratização do país são exemplos de como as políticas públicas podem avançar. São órgãos de Estado para apoio à gestão de recursos hídricos e onde não há lugar para a política partidária, pois o que realmente está em pauta é o uso, proteção e recuperação das águas. Nesses fóruns, buscam-se o planejamento integrado por bacias hidrográficas, a descentralização das decisões e a participação democrática dos maiores interessados no assunto, ou seja, o próprio poder público, entidades da sociedade civil e os usuários da água. Tempos atrás, talvez não pudesse ter sido escrito esse artigo, mas ele foi escrito e publicado nos primeiros dias de março em vários veículos de comunicação pelos presidentes dos comitês PCJ, um prefeito que é Piracicaba, né, e de um partido, e o prefeito Chico Brito de Embu das Artes, que é o presidente do Comitê do Alto Tietê. E esse artigo ele versava justamente numa questão de interesse comum, ações pelo Cantareira, no momento que nós estávamos adentrando de forma mais clara e consciente nesse período tão difícil que temos vivido, especialmente de janeiro de 2014 até agora. Se o comitê tem um conceito geral, assim, que pode ser colocado de uma maneira bacana, né? Ele busca, essencialmente, uma integração e uma negociação para que nós atinjamos o consenso, que é o ideal da política de recursos hídricos. E eu não posso dizer aqui, olha, estou representando o comitê. Eu só estarei representando de fato o comitê se eu estiver baseado nos documentos aprovados, nas deliberações aprovadas por esse comitê. Então é muito comum, um erro bastante comum, as pessoas se dizerem representantes de um plenário, né? É quase como dizer que tal pessoa, por ser PhD da USP, da Unicamp, está representando a universidade, que não é assim que funciona. Mas
então, nas nossas deliberações, é que vão consignadas as opiniões daquele plenário, as decisões, que, como a colega Adriana colocou aqui, é um processo lento, difícil, mas consistente. E essa que é a diferença muito importante nesse processo. Quando a gente fala de uma política pública, em primeiro lugar, nós falamos do que nós estamos tratando. Então, a água, que é o nosso foco aqui, começa porque ela é um bem público. E com todos esses princípios e diretrizes da política, leva à conclusão forçosa de que seu uso e sua gestão são compartilhados. O que ocorre é que a dinâmica do processo social, político e os interesses dos diversos atores traz uma visão completamente diferente disso. Visão não, resultado. O que nós temos é uma briga pela posse. E pior, cada um no seu quadrado com esse sentimento de posse. Mal ou bem, nós fizemos uma divisão hidrográfica para facilitar o processo de gestão, como um mecanismo, uma ferramenta. Isso não elimina o caráter público da água, mas muitas vezes, por essa questão, e nós somos torcedores, né? Nós torcemos por um time, uma família, etc. E agora, nos diferentes comitês, muita gente se sente dono da água. Então, essa é uma questão complicada. Eu vou fazer uma rápida comparação aqui. Eu tenho muito orgulho de ter um grupo de pessoas, grande parte deles ainda militante lá no PCJ, de ter cunhado a marca PCJ. Essa marca, essa grife, né, nasceu em 93. E lá existe, de fato, aqui tem muita gente que mora em Piracicaba, que vive lá. Então, o rio, ele tem uma força magnética, sentimental, emocional, que transcende o físico. Isso é muito legal. E isso, associado à busca da implementação da política pública, dá um resultado regional fantástico. Porém, a gente vê outras regiões que extrapolaram por razões que a sociedade, que a economia, consegue perfeitamente diagnosticar a causa. E nós somos ótimos de olhar o passado. É fácil contar por que aconteceu a industrialização de São Paulo, todo mundo veio para cá, de repente criamos um grande problema. Muita gente, pouca água. E há uma dependência, sim, de regiões vizinhas. Hoje eu estou aqui, sou secretário do Comitê do Alto Tietê. Minha origem não foi na bacia do Piracicaba, mas eu convivo lá. Vamos dizer, nessa moderna política pública, eu estreiei lá, mas já estava há uns 10 anos nisso. E hoje no Alto Tietê a gente vê o seguinte: o Alto Tietê é algo extremamente complexo. Não só pela característica sociológica que nós temos aqui, diferença de renda, população marginalizada, etc., disputa pela água, mas o comitê não conseguiu ser do tamanho do problema que é. Esse é um desafio. Então ele começou com uma escala não compatível. Sua representação não era compatível com o tamanho do problema. Logo, ele ficou discutindo e com um foco, buscando umas coisinhas menores. E aqui não estou aqui, evidentemente, para culpar, como eu mesmo falei, analisar o passado e achar uma causa disso. Então, essa dificuldade de integração e essa meio que distância, embora, como em Piracicaba, ou como em outras cidades, Mogi Guaçu, também o Rio Tietê corta a cidade de São Paulo.
Só que ele sempre já foi visto como causa perdida, né? E muita gente, até eu ouço ouvir, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, São Paulo não tem que reclamar, tem um rio aqui, usa esse rio. Mal sabe quanta água tem ali. Ele não é aquilo que parece ser. Ele é um mero ribeirão aqui. Ele é grande porque ele é um canal de drenagem. Tem outras coisas lá também que poderiam ser também um canal de esgotos, né? Bom, na verdade, poderíamos, nessa visão miúda, estarmos defendendo Alto Tietê versus PCJ. Temos uma boa razão para isso, né, que é o Cantareira, né? Ouvi muito em Piracicaba sobre era bastante comum o roubo, né? Quer dizer, todas as expressões sobre a cabeceira que matou a bacia. De fato, foi uma obra construída sem os devidos cuidados. Mas é fácil olhar para o passado. Naquela época não tinha. Foi feito. Cria-se uma estrutura em cima disso. Agora, tudo que nós temos que fazer é ter competência para administrar o problema com as novas ferramentas, senão a política não serve para nada. A política de recursos hídricos. E o Comitê do Alto Tietê e o PCJ vem dando sinais desde o início, e eu acho que essa é a beleza da política de recursos hídricos, de amadurecimento. Nessa crise, ao invés de como se comportam muitos atores e procurar culpados, já lá, na renovação da outorga de 2004, a gente já trabalhou junto, certo? Claro, com interesses divergentes. Mas, agora, em 2013, começamos a discutir a renovação da outorga do Cantareira, fizemos pareceres dos dois comitês discutidos muito mais consistentes e que foram reconhecidos pela Agência Nacional de Água, pelo órgão gestor de São Paulo, pelo órgão gestor de Minas Gerais. Então, a ação dos comitês, embora o trabalho seja lento, ela tem que ser propositiva no sentido de mitigação da crise. Porque, caso contrário, nós vamos estar empobrecendo esse debate e desvalorizando esse espaço que foi criado. Mas o que nós fizemos? Então, aqui, no caso do Comitê do Alto Tietê, no dia 5 de fevereiro, fez uma moção. E diz que moção, quando chega, o cara já olha assim, né? Não vale muito. Mas é o que nós podíamos. Recomendou ações aos poderes públicos da sociedade civil em razão da atual escassez hídrica, com recados específicos para os municípios, para os órgãos gestores, para a sociedade civil, inclusive buscar adesão massiva da sociedade ao esforço de redução do consumo da água, ao governo do Estado. Criamos, em maio, no Comitê do Alto Tietê, um grupo técnico permanente para buscar juntar as partes para a gestão da demanda. Não tanto, sabemos que a população cresce, precisa aumentar a oferta, mas precisa diminuir a demanda. Fora isso, criamos também, tardiamente, mas criamos um espaço para o monitoramento hidrológico. Existe a seguinte coisa nessa crise: deixar a população sem água. Há muitos que propugnavam pelo racionamento, simplesmente. Temos que administrar, mas temos também que buscar a preservação do manancial e sua recuperação. Essa é a lógica e esse equilíbrio que tem que ser buscado de forma permanente. Eu vou encerrar, pedir um minuto a mais, só para dizer que tudo existe um risco. Todos os projetos são feitos para um risco. Estava conversando com o professor. Em saneamento, trabalha-se com uma garantia mínima de 95%. E o que a gente faz quando está na faixa do risco, a falha ocorre nos 5%? Os atores não estão preparados para isso. Não aceita. Como? Faltou planejamento. Olha, eu poderia listar aqui dezenas de planos que nós temos. São Paulo está muito bem de planejamento. O problema é que precisa aceitar, você ter contingência. Crise e oportunidades.
Para muitos, a oportunidade é de buscar culpados. E aí há interesses da mídia, né? Dos gestores, enfim. Mas e a gente tem que gastar uma energia danada, essa classe, eu ainda vou montar o sindicato dos técnicos do setor público, que gasta uma energia para responder para a mídia, para responder para o Ministério Público, e etc, etc. A gente gasta uma energia imensa nisso. E temos que dividir também com achar soluções. Enfim, crise é um teste para as instituições e para a sociedade. Nós temos que melhorar planos de contingência. E saber o que é contingência? Visão social sobre as crises. Tem que buscar, acho que o exemplo do Japão. Eles têm planos de contingência para eventos críticos. Lá ninguém fica procurando culpado. Quando acontece, todo mundo sabe o que fazer, está tudo planejado. E olha que eles têm eventos críticos. Comitês também estão devendo. Nós teríamos que ter critérios para outorga, prioridades de uso, está previsto lá. E restrição de usos nessa crise. Então nós temos que melhorar nossos planos. Estamos devendo. Mas o novo padrão do clima vai exigir que aprendamos de fato o que é resiliência. Se não tivermos resiliência, a sociedade não vai sobreviver. Desculpe, agradeço pelo